Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Vamos começar o nosso culto, sexta-feira, culto de libertação, culto de busca da presença do Senhor. E eu quero começar esse culto aqui lendo um texto, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isto. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego, e disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu, sou eu. Amém, igreja? Aqui nós temos um homem cego de nascença, né? A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que existiam vários tipos de cegos. Existiam aqueles cegos que se tornavam cegos no decorrer da vida. Às vezes a pessoa enxergava, mas de repente, em um dado momento da sua vida, ele perdia a visão. Mas esse cego aqui não. Esse cego aqui, ele era cego de nascença, ou seja, desde que ele nasceu, ele nunca viu a luz do dia, ele nunca viu nada, ele era cego de nascença. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava passando ali naquele local e viu aquele homem, olhou para aquele homem. E os discípulos de Jesus olharam também para aquele cego, e eles disseram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ele pecou? Seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Porque naquele tempo era assim, irmãos, quando um cego ele vivia no meio da sociedade, geralmente eles atribuíam aquele problema da doença, da enfermidade, ao pecado. Então era comum naquela época que a pessoa que estava vivendo uma situação como essa era julgado pelas outras pessoas como alguém que havia pecado, ou os pais haviam pecado e eles estavam colhendo o fruto do pecado dos pais. Só que Jesus disse: nem ele e nem seus pais pecaram. Nem ele nem seus pais pecaram. Ele está assim para que nele se manifeste as obras de Deus. E ali naquele momento Jesus cura aquele homem de uma maneira diferente. Jesus não chega, põe a mão e ministra a cura. A Bíblia diz que Jesus ele pega, ele cospe no chão, faz um barro e passa aquele barro nos olhos do cego. E depois ele diz ao cego: vai e lava-te no tanque de Siloé. E aquele cego foi, lavou os seus olhos e voltou enxergando. Quero dizer para você, querido, nessa noite, não há nada que Deus não possa fazer. Tudo é possível àquele que crê. E eu quero dizer para você nessa noite, começando aqui esse culto de cura, de libertação, se nós cremos na cura, se nós cremos na libertação, é por isso que também nós estamos aqui nessa noite, porque se somos um povo da fé, nós não cremos que as curas e as libertações que o Senhor operou no passado ficaram presas no passado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que Ele fez lá há 2000 anos atrás, Ele faz hoje igualzinho. Porque o Deus de Paulo, que também era o Deus de Elias, que era o Deus de Pedro, que era o Deus, irmãos, dos apóstolos, é o Deus da minha vida e da sua vida aqui. Ele é poderoso para fazer. E eu quero dizer para você nessa noite: Jesus opera. Jesus opera, Jesus operou no passado e Jesus opera hoje. Assim como Ele operou na vida daquele cego, Ele está operando nesses dias.
na vida daqueles que precisam da sua provisão, da sua providência, do seu socorro. E na vida daquele cego, Jesus operou. Ele operou porque, irmãos, para honrar a visão de amor e de graça que conduzia os seus passos nessa terra. A palavra de Deus diz que aquele cego, ele não fez nada para ser curado. O que determinou a cura daquele homem foi o fato de que o Senhor olhou para ele com graça e com amor. A palavra de Deus diz que aquele homem estava ali, cego, ele nem sabia o que estava acontecendo à sua volta, mas a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para ele. O Senhor olhou para aquele homem. Eu quero dizer para você nessa noite, o mesmo Deus que olhou para aquele homem olha para você hoje. O Senhor olhou para aquele homem com graça, o Senhor olhou para aquele homem com amor, e a palavra de Deus nos ensina que quando o Senhor olha para nós com graça, o que fica em evidência diante dos olhos do Senhor não é o nosso mérito, não são os nossos pecados, não são as nossas falhas, não é a nossa imperfeição. O que fica em evidência aos olhos do Senhor é a nossa necessidade e o desejo dele fazer algo por nós. Foi assim que o Senhor olhou para aquele homem, com amor, com graça. E eu quero dizer para você, querido, o Senhor que olhou para aquele homem com graça, Ele está de olho na sua vida hoje. Ele está olhando para você hoje. Ele contempla a sua necessidade hoje. Ele contempla o seu problema hoje. Ele contempla a sua enfermidade hoje, porque Ele continua olhando para a vida daqueles que estão carentes das suas bênçãos. Ele continua olhando para nós, e o meu coração se enche de esperança quando eu olho para a vida desse cego, e eu começo, irmãos, a entender que aquele cego que estava ali, ele não sabia que ele ia ser curado, ele não sabia o que estava acontecendo à sua volta, mas o Senhor havia determinado no seu coração curar aquele homem. O Senhor havia determinado no seu coração tirar aquele homem da cegueira, uma cegueira que estava com ele desde o momento que ele nasceu, desde o momento que ele veio ao mundo. Mas no coração de Deus já estava determinado que aquele homem seria curado naquele dia. E aquele homem não sabia que havia um plano de bênção estabelecido sobre a sua vida para aquele dia. E eu quero dizer para você, querido, às vezes nós estamos aqui e não sabemos que existe um plano de bênção estabelecido por Deus sobre a nossa vida, mas eu quero dizer para você que assim como Deus estabeleceu um plano de bênção para aquele cego, existe um plano de bênção estabelecido sobre a tua vida hoje, simplesmente porque o Deus que te olha com graça. Então eu me encho de esperança por entender que quando Deus nos olha com graça, nós não precisamos saber o que vai acontecer, nós só precisamos estar onde Ele precisa que nós estejamos para que Ele possa operar nas nossas vidas. A gente só precisa estar diante do seu olhar. O Senhor, Ele não olha a gente simplesmente, irmãos, para ver o que nós estamos passando e deixa a gente na situação que a gente se encontra. O Senhor nos olha com o interesse de nos ajudar. Diz a palavra de Deus que quando o Senhor Jesus estava diante daquela multidão faminta, o Senhor olhou para aquela multidão e os discípulos disseram: Senhor, despede essa multidão porque já é tarde e nós não temos aonde comprar alimento para essa multidão. E a palavra do Senhor diz que o Senhor olhou para aquela multidão, Ele olhou para aquela multidão e se encheu de compaixão. E aí naquele momento o Senhor disse: o que é que vocês têm? E aparece lá um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. E o Senhor pega aqueles 5 pães e 2 peixes e multiplica e alimenta aquela multidão, porque Ele viu a necessidade daquela multidão. O cego precisava de cura, a multidão precisava ser alimentada. Qual é a sua necessidade hoje? Seja qual for, ela não escapa do olhar de Jesus. Amém? Deus contempla a sua vida. Talvez você fale assim: mas pastor, eu estou passando uma luta. Deus conhece a sua luta. Deus sabe qual é a luta que você está passando. Pastor, o Senhor não conhece a minha realidade. Eu não preciso conhecer, eu tenho um Cristo que conhece. Eu tenho um Jesus que é vivo. Ele sabe o que você está passando nessa noite. Ele sabe por que você está aqui. Jesus opera para ensinar os seus discípulos que nem tudo que está errado na nossa vida, ou os problemas,
ou as dificuldades, ou até mesmo as enfermidades que nós estamos passando, é fruto de algum pecado. Muitas vezes o problema que está na nossa vida não é porque nós erramos ou porque alguém errou, é porque aquele problema é para que ali se manifeste a glória de Deus, ali se manifeste as obras do Senhor. Aquele homem nasceu cego, mas ele não morreu cego. Eu quero dizer para você, existem coisas na sua vida que você pode ter nascido com elas, mas você não precisa morrer com elas. O Senhor pode removê-las da sua vida. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas se há um problema que existe para que ali se manifeste a obra de Deus e a glória de Deus, esse problema já está com os dias contados. Ele vai sair da sua vida, ele vai ser removido. Todo problema que existe para que a glória de Deus se manifeste nele, para que as obras de Deus se manifestem nele, ele já está com os dias contados, ele vai sair. Então eu quero começar esse culto declarando isso sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema, porque existem problemas na nossa vida que são criados por nós mesmos. Às vezes tem pessoas que ficam doentes por uma irresponsabilidade, por uma displicência pessoal. Vamos dizer assim, uma pessoa, irmãos, que tem tendência a ter diabetes, mas não quer parar de comer doce, ela vai ficar doente. A culpa é de Deus? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Uma pessoa que come sal, mais que gado na invernada, né? Vai ficar com pressão alta. A culpa é de Deus? A culpa é nossa. Muitas vezes nós criamos problemas para nós mesmos, mas existem problemas que eles existem para que a glória de Deus se manifeste ali. Eu quero declarar que a glória de Deus está neste lugar, e a glória de Deus está sobre as nossas vidas nessa noite. E se tem problema na nossa vida que é para ser removido, em nome de Jesus eu declaro que esse problema será removido nessa noite, para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, para que o nome dele seja engrandecido na sua vida e na minha vida também. O Senhor Jesus opera para ensinar o doente que a obediência faz parte do processo na revelação da fé. Eu quero dizer para você, querido, fé é obediência. Quem obedece está demonstrando a Deus que acredita, porque o Senhor Jesus, ele pegou, cuspiu no barro, na terra fez barro, passou no olho daquele homem e mandou ele se lavar no tanque. Estranho, né, irmãos? A gente fala, nossa, mas por que o Senhor só não orou por ele? Irmãos, Deus faz as coisas do jeito que ele quer. Deus faz do jeito que ele quer, e muitas vezes ele faz de um jeito que precisa ser daquele jeito, para que aquela pessoa que está recebendo a cura, ela seja restaurada em outras áreas da sua vida. Quando Deus curou Naamã, ele precisou dar 7 mergulhos no Rio Jordão. É 7, não era 6, era 7 mergulhos, ele teve que mergulhar lá. Só que depois do 7º mergulho ele saiu com a pele limpinha, como a pele de uma criança. Mas ele teve que obedecer. Assim também foi com aquele homem. O Senhor passou ali o barro no olho dele. Eu imagino você e eu, irmãos. Se nós estivéssemos no lugar do cego, o Senhor cospe no chão, faz um barro, passa na nossa cara. Como é que você ficaria? Ai, mas barro, meu Deus do céu. Irmãos, tudo que vem de Deus é bom. Até barro na mão de Deus se torna algo maravilhoso, porque vem de Deus, porque vem das mãos do Senhor. Às vezes Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer, mas Ele faz o que é preciso ser feito na nossa vida. Então não determine para Deus como você quer as coisas, não determine o tempo, não determine a maneira, porque é Deus que define as coisas na sua vida. E se tem que acontecer, vai acontecer, porque Ele vai fazer. Ele é fiel. O Senhor Jesus, Ele opera para ensinar que a cegueira espiritual é a pior cegueira que existe, pior que a cegueira física. Tinha um homem ali que era cego fisicamente, mas tinha uma multidão de religiosos que era cego espiritualmente. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor Jesus cura aquele homem cego,
Os religiosos não acreditam, e eles vão atrás do cego. Mas é você mesmo? Você tem certeza que você era cego? Aí o cego fala: eu era cego. Mas como é que você foi curado? O homem simplesmente passou barro nos meus olhos e mandou me lavar, eu voltei vendo. E eles ficaram perguntando e perguntando. E eles não se deram por satisfeitos, foram na casa do rapaz perguntar para o pai do rapaz: mas esse rapaz é o teu filho, ele era cego mesmo? E o pai disse: é o meu filho, ele era cego. E eles não conseguiam acreditar, porque os seus olhos espirituais estavam fechados para ver que aquele que estava ali era o Filho do Deus vivo. Aquele cego, ele não via com os olhos da carne, mas os olhos da fé estavam abertos para ver a glória de Deus. Irmão, Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Quando ele estava no barco dormindo ali, ele estava mostrando que ele era 100% homem, porque ele precisava dormir, ele precisava comer, ele precisava se alimentar. Mas quando a tempestade veio, ele se levantou e mandou o vento aquietar, as ondas abaixarem. Ali ele demonstrou que ele é 100% Deus. O mesmo Jesus que é 100% homem, ele é 100% Deus. Ele opera e faz as coisas acontecerem para a glória de Deus. Então nessa noite eu quero dizer para você: não seja como aqueles religiosos que ficaram cegos pela incredulidade. Eles não conseguiam acreditar no milagre, porque a incredulidade cegou seus corações. E hoje tem muito crente dentro das igrejas que não acredita mais em milagre, não acredita mais no sobrenatural de Deus. Que nesta noite o Espírito Santo quebre isso na sua vida, que a incredulidade seja quebrada, para que você possa ver a glória de Deus pela fé, para que você possa ver a grandeza do Senhor pela fé. Porque, irmãos, pior do que ser um cego que não vê fisicamente é ser uma pessoa que